colocar a fala do Celso Amorim aí, Camila, por favor. Muito educativo ver esse vídeo do Departamento de Estado ontem, porque não é uma coisa qualquer, foi falada pelo embaixador dos Estados Unidos no Panamá. Então, porque ele cita como exemplo que pode ocorrer em outros países, é o uso da ação militar, porque isso, de acordo com a lei americana, o fato dela ser classificada como um órgão, uma organização ser classificada como terrorista, dá poder aos Estados Unidos para agir militarmente. Já não estou falando nem só da Venezuela, mas mesmo os 200, ou mais de 200 que morreram em operações no Pacífico e no Caribe, e sem nenhuma prova, sem nenhuma preocupação sequer de prova. Não estou dizendo, pode ser até que tenha realmente alguns, ou vários, narcotraficantes no meio, mas não houve nenhuma preocupação, elas foram atacadas militarmente porque são consideradas uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Então é essa a razão principal pela qual nós nos opomos a essa decisão. É essa a razão que nós não podemos aceitar que isso ocorra. Tá aí, né? Mais claro do que isso, impossível. Alguém falando que o YouTube está travando. Falem se tá travando para todo mundo aí. Para mim aqui tá tudo bem, tá, gente? É isso, gente. O Celso Amorim é, obviamente, o mais experiente dos nossos homens de governo em relação a essas relações externas. E há fatos inegáveis. Dois deles ele cita. Um ele cita aqui e outro citarei eu. Um deles não tá travando, né? Beleza. Um deles é o seguinte. Os Estados Unidos assassinaram mais de 200 pessoas no mar. Já comprovadamente. Com drone, gente. Com drone, que é um negócio mais cruel ainda, né? Porque você vai lá, tem alguém operando aquele negócio a milhares de quilômetros de distância. Alguns casos já comprovadamente de gente comum, pescadores, trabalhadores, para fazer teatro, para fazer cena. Eu falei sobre o documentário de Cuba, que a gente vai mostrar um pedaço hoje às 6h30 aqui no canal, e domingo na íntegra às 8 horas eu estarei ao vivo aqui para a gente assistir, vamos assistir juntos ao documentário. Documentário livre, aberto, aqui no YouTube para todo mundo assistir, tá? Não precisa fazer inscrição, não precisa fazer nada. Quando eu terminei a minha viagem, que é a segunda vez que eu fui para Cuba, eu estava conversando lá com o Luiz, que é um dos personagens que aparece no documentário, que é um guia turístico cubano que tem formação, aliás, em comunicação social e história, fala português, um cara nota 1000. Domingo eu vou indicar para vocês a agência de viagens que ajudou a organizar a questão das passagens e tal, que é aqui de uma pessoa que nos acompanha, que acompanha meu trabalho há muitos anos. Vou dar um nome para que vocês possam, para fazer viagem para qualquer país do mundo agora, ir para Cuba neste momento, não é aconselhável, porque realmente está muito difícil a coisa lá. Não tem petróleo no país, né, gente? Não tem praticamente nada. É muito difícil, não é um lugar para ir turistar, é um lugar que está muito complicado, a não ser que você for para levar medicamento e tal, tudo bem, pode levar. Eu levei uma mala inteira, levei 2 malas, uma mala que eu levei pasta de dente, sabonete, desodorante, medicamento e absorvente, que são coisas muito necessárias lá, que quase não se encontra, e quando encontra são preços absurdos que a população não pode pagar. Domingo eu vou indicar essa agência, dessa nossa amiga parceira, a DEA aqui, que, aliás, eu nem conheço pessoalmente. A DEA ajudou a trazer para o Brasil um brasileiro que estava no México, que tinha sofrido um acidente lá, que estava muito doente, não conseguia retornar para o Brasil. Ela trouxe o cara para cá, um negócio espetacular. Cara, a nossa galera aqui é espetacular. E vou indicar o Luiz também, para quem quiser, quando Cuba voltar a uma certa normalidade, para entrar em contato com ele. Tá? Ele falou, e aí, o que você achou no geral? Eu falei, cara, o que se acha no geral, né? Quando a gente vê o Celso Amorim falando que os Estados Unidos mataram mais de 200 pessoas no mar. Olha de cima, um barquinho, para baixo. Não dá pra achar nada, não tem palavra que resuma isso. E outra coisa óbvia, porque o Celso Amorim está falando em incursões militares. E até janeiro desse ano, se a gente falasse em incursões militares dos Estados Unidos na América Latina, a gente ia fazer o quê? Botar o nosso chapéuzinho de alumínio. Amanhã eu vou estar com ele aqui, hein? Vou fazer. Juro para vocês, vou fazer. Toda vez que eu começar a falar sobre isso, eu vou colocar o chapéu. Entraram na Venezuela, pegaram um presidente e levaram para os Estados Unidos, gente.
Um presidente de um país, não interessa. Quando acontece uma coisa dessas, todo o resto fica em segundo plano. Por quê? Porque a gente pode dizer que o Maduro é isso, isso, isso e aquilo. Pode. Pode falar o que quiser do Maduro, pode argumentar como quiser, pode gostar ou não gostar. A partir do momento em que um país invade o outro e sequestra o presidente, acabou a conversa. Acabou a conversa. Porque, veja, não há justificativa, sabe por quê? Porque os Estados Unidos não vão lá sequestrar o que eles chamam de príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin al-Salman, comprovadamente, aliás, por uma investigação da CIA. Procurem aí para não dizer que eu estou mentindo. Sério, hoje o programa está na chapelada de alumínio. Procurem, por gentileza, coloquem investigação CIA, Mohammed bin al-Salman, jornalista esquartejado. Coloquem para ver quem fez a investigação. Os Estados Unidos fizeram a investigação e concluíram que o príncipe herdeiro, veja que nome bonito, não é ditador, não é autocrata, né? Não é sanguinário, não é nada disso, ele é o príncipe herdeiro. Bonito, né? Tem eleição na Arábia Saudita, até onde eu saiba? Não tem eleição na Arábia Saudita. Não. Tem respeito aos direitos humanos na Arábia Saudita? Não tem respeito aos direitos humanos na Arábia Saudita. Né? As liberdades civis que o mundo ocidental tanto preza e que são usadas para invadir países que não as cumprem, digamos assim, elas estão plenas na Arábia Saudita? Não, obviamente não estão plenas. Como se chama o ditador da Arábia Saudita? Príncipe herdeiro. É bonito, né? Parece uma história da Disney. A CIA concluiu que ele mandou esquartejar um jornalista dentro de uma embaixada, que era um jornalista crítico ao regime. Esse é o príncipe herdeiro. O Maduro é alguém sanguinário que tem que ser sequestrado. Vejam como há uma dupla moral, e a partir do momento em que há o sequestro, qualquer outra questão em relação ao Maduro fica em segundo plano. Exatamente como acontece em Cuba, aliás. Há várias críticas em relação ao governo cubano. E os cubanos as fazem, aliás. Tem vários blogs que são muito críticos, de pessoas que moram em Cuba. A Ioane Sanches, que mora lá há anos, é uma das críticas, mas não é só ela. Não é só ela. Quando você tem um bloqueio naval energético, que é praticamente uma declaração de guerra, todas as críticas ao governo ficam em segundo plano. Porque você tem uma potência estrangeira impedindo o país de funcionar. Numa intervenção direta. E o Celso Amorim sabe do que está falando. Pra gente não parecer um bando de maluco, ele sabe exatamente do que está falando. E aí, para completar, os Estados Unidos anunciaram ontem ações militares conjuntas na Colômbia. Para quê, gente? O que eles vão fazer lá? Combater o narcotráfico. Claro. Lógico. Por isso que eu estou falando que a gente voltou para os anos 90. Na semana em que eu estava em Havana, eu trouxe a informação aqui no programa que a Colômbia ia fechar a embaixada em Cuba. Né? Eu não sei se já procederam ao fechamento. Eu vou até pesquisar isso depois. E é simbólico que a Colômbia, com esse novo presidente, o Espriella, feche a embaixada em Havana. Por quê? Porque foi em Havana onde foram negociados os acordos de paz com as Farc na época, com a guerrilha. Então Cuba tem um papel central na pacificação da Colômbia. A Colômbia poderia fechar a embaixada em qualquer lugar do mundo. Havana deveria ser a última a ser fechada, porque há uma dívida histórica que poupou vidas, aliás, que salvou vidas na Colômbia, com o governo cubano. O que é que faz o Espriella? A primeira coisa que fala, não, a gente vai fechar a embaixada em Havana. E na sequência, a Colômbia, agora, reporta aqui, o New York Times, autorizou os Estados Unidos a realizar operações militares conjuntas no combate ao narcotráfico. Porque a desculpa é sempre essa, né, gente? Narcotráfico, corrupção ou terrorismo. Quando vocês ouvirem essas três palavras, acende a luz vermelha já. Não porque sejam problemas inexistentes nas sociedades. Não. Não. Mas é porque são usados para fazer outra coisa. Narcotráfico, corrupção e terrorismo. Quando você olhar para isso e ver que os Estados Unidos estão se movimentando para combater uma dessas três coisas, já abre o olho. Anunciou nessa quinta-feira ontem no Panamá o secretário de guerra Pete Hegseth.
Uma data para o início das ações não foi divulgada. A cooperação ocorre após o novo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, decidir ingressar no Escudo das Américas, uma coalizão antidrogas liderada por Donald Trump, segundo Hegseth. O anúncio foi feito durante a reunião da aliança que reúne cerca de 20 países. Por meio do recém-impossado presidente, a Colômbia já solicitou que o Departamento de Guerra se junte à Colômbia em sua luta contra o narcoterrorismo. Narcoterrorismo, tá? Narcoterrorismo. Então não é mais só guerra às drogas, é droga misturada com terrorismo. Comando Vermelho e PCC é o que, gente? A mesma coisa. Quando você classifica as duas como organizações terroristas, você abre a porta semântica para quê? Para que os Estados Unidos façam uma intervenção ou uma cooperação no Brasil com um futuro governo de direita, seja nessa eleição ou na de 2030, para quê? Para combater as organizações que fazem tráfico de drogas e são consideradas também pelos Estados Unidos como terroristas. Então, eles farão o que no Brasil nos próximos anos, se assim o governo brasileiro permitir? Ações para combater o narcoterrorismo. O que é que fazem os Estados Unidos a partir disso? Eles vêm para cá com o Departamento de Guerra, com o Departamento Antidrogas, que já tem escritório no Brasil, aliás, no Rio de Janeiro. Né? Quase 7 mil pessoas na audiência aqui. Muito obrigado, gente. Cabe mais, tá? A gente teve uma audiência mais fraca nos últimos 3 dias, porque eu expliquei no começo do programa que o YouTube mudou a nossa língua principal para inglês e estava entregando para menos gente. Tanto é que tinha um monte de gente de fora do Brasil aqui. Agora mudou, mas segundo eu vi lá nas regras do YouTube, leva até 48 horas para o algoritmo se reencontrar, tá? Então a gente deve voltar para o nosso patamar, que a gente estava fazendo 8 mil e poucos aparelhos conectados todos os dias. Então é esse o perigo que a gente corre. E aí, ontem, o mesmo Pete Hegseth, que é o secretário de guerra, lá no G1 está escrito secretário de defesa. Tá errado, tá, gente? O Trump mudou o nome dessa bagaça. Virou secretário de guerra dos Estados Unidos, pedindo para que países da América Latina deixem o Tribunal Penal Internacional. Vocês querem apostar quais serão os primeiros países da América Latina a fazerem isso?